Episódio 24 do nosso podcast Fluência Digital, e hoje a gente vai falar sobre IA para empresários, o que você precisa saber para liderar a sua empresa. Mas antes de eu chamar o nosso convidado e apresentar o nosso convidado aqui, Lucas, qual que é o seu arroba? @LucasMarcato_, no Instagram, no TikTok, no YouTube, LinkedIn sem o underline, só não tô no OnlyFans. Brunão? Meu arroba é @BrunoWNegrão nas 3 plataformas principais, Instagram, TikTok e YouTube. Eu sou o Matheus Rabelo, @Rabelo com 2 L's, Matheus sem H. E agora vou apresentar para vocês aqui nosso convidado, Gustavo Melles. E aí, Gustavo, beleza? E aí, Matheus, tudo jóia? Ó, já começando, né? Já Meu começando. arroba, Gus Melles, em todas as redes sociais, ou gustavomeles.com, você também vai encontrar os arrobas ali. Com Melles 2 com 2 L's, né? L's. Meles com 2 L's. Beleza. Galera, Gustavão, primeira coisa, se apresenta rapidão. Se eu perguntar aqui pro ChatGPT, ele te conhece? Vamos ver? Vamos testar? Bora. Vamos, Pergunta peraí. aí. Eu Apresenta Gustavo Melles. Vamos ver se o ChatGPT sabe? Eu tenho minha assistente. Não, mas aí não vale. Tem que ser no normal. Não, mas eu vou direto aqui ó, no chat, Vai, ele não vai no tá normal. treinado, hein? Tá. Vamos ver. Não vale roubar. Bia, você consegue fazer uma apresentação do Gustavo Melles? Oi, Gustavo. Posso te ajudar a criar uma apresentação se você quiser. Me conta um pouco mais sobre você. Assim consigo te ajudar melhor. Não, vou te dar um Não. desafio. Você Não, vai ter que acessar o web, pesquisar quem é Gustavo Melles e me trazer uma ótima descrição dele. Ih, pensou. Perigoso, hein? Gustavo Melles é especialista em inteligência artificial e fundador dos portais buscaia.com e Oi Robo. Ele também é professor no MBA em Inovação e Inteligência Artificial para Negócios da PUCPR. Com mais de 25 anos de experiência em comunicação e inovação, ele compartilha seu conhecimento por meio de palestras e mentorias. Pô, Bia, Ó, acertou, valeu, hein? hein? Ó, Acertou. vou aumentar o seu cachê, hein? Ah, isso aí. Que ótimo, Gustavo. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. show de Matheus? bola. Pô, IA Acertou. conhece. Me conhecem, a IA me conhece. Então, sou Gustavo Melles, Show de bola. tenho o portal buscaia.com. O que você encontra lá no portal? 20 e poucas inteligências artificiais para despertar sua curiosidade. Show de bola. Então, Legal. você não sabe por onde começar? Buscaia.com, você vai encontrar a IA perfeita para o seu momento. E fácil, simples. E agora, tô ensinando a Bia. Ah, Ela já está com uma base de conhecimento de mais de 2.000 IAs. Se você for lá no buscaia.com, na bolinha, no cantinho embaixo, Tá. tem a Bia. Se você trocar ideia com ela, você pode perguntar sobre quase qualquer problema ou solução que ela vai indicar uma IA para puta, você. que top, mano. Muito Que legal, macho, show de né? bola. Que legal. Gustavão, cara, vamos falar de IA para empreendedores. E a grande pergunta é: o que um empreendedor, um empresário hoje precisa saber de IA para tocar a empresa, cara? Vamos começar por aí, uma pergunta bem simples. Começar pelo começo. Assim, eu não tenho dúvida que ele tem que ter curiosidade. Primeira coisa, para entender o mercado de inovação. Não só de IA, né? O mercado de inovação, para onde ele está indo, de onde ele veio. E com essa curiosidade, ele começar a pensar com inteligência artificial. É o meu objetivo, esse primeiro semestre, Tá. bater nisso. Pensar com inteligência artificial. Pensar com. Isso. O que Tá. que é pensar com? É você ter conhecimento de ferramentas de inteligência artificial Tá. e lembrar das ferramentas quando você tiver que resolver um problema ou Tá. pensar em alguma solução. Tá. Então, o que que ela faz? Quando você pensa com as ferramentas de IA, pensa com o IA, você deixa de ter só 2 mãos e passa a ter braços e mãos infinitos, né? Assim, porque as ferramentas de IA te dão essa possibilidade, né? Elas ampliam o seu conhecimento. Então, pensar com IA é o principal. E para pensar com IA, a gente tem que ter curiosidade e correr atrás. Ou tem que estar com o prazo apertado. Ou tem que estar em cima do limite para resolver alguma coisa rápida, né, Gus?
Meu, mas eu não tenho dúvida. A gente, quando está com prazo apertado e a gente não tem uma bagagem, um conhecimento, a gente vai pelo modo que a gente sempre foi. Então, a gente acaba não usando o IA. Tá bom. Então, a gente tem que deixar Puta, é engraçado, é verdade, fluir. cara. Verdade. A curiosidade tem que fluir no sabadão, à tarde, no domingão. Aquele ócio produtivo que você no tá tranquilo, ócio, é. vai lá e troca uma ideia com a Bia, igual a gente acabou de fazer aqui com o ChatGPT. Vai lá no Gemini. O que é esse tal de DeepSeek que estão falando aí? Vai lá, instala ele, é gratuito. E testa, né, meu? Testa. Começa a ter intimidade, cara. Então, é curiosidade, meu, porque aí na hora que aperta, você fala, meu, aquilo que eu brinquei. Você não improvisa. Eu brinquei no sabadão lá, ele me ajudou na brincadeira, fazendo a cartinha pra minha namorada. Será que ele vai me salvar agora nesse apuro? Vai. Então, a curiosidade para depois pensar com IA. Ô Gus, quando você puxa essa questão de pensar com IA, hoje imaginando um empresário, ele tá bombardeado o tempo inteiro por essas novidades, que tá tendo vindo IA, tá vindo DeepSeek, tá vindo um monte de ferramenta que tá surgindo, e ele começa a sentir esse, poxa, eu tô ficando para trás, tudo. Eu acredito que ele tem que começar, além de pensar com IA que você falou, é como eu consigo estruturar um prompt, criar uns assistentes básicos que resolvam pelo menos aquelas tarefas que da minha empresa ou do meu dia a dia que estão gargalando. O que você imagina que seria o primeiro passo para esse empresário a de fato começar a ter intimidade com a IA para poder gerar resultado o mais rápido possível para a empresa dele? Bruno, tem uma metodologia de 4 etapas que passa assim para responder isso aí. Primeira etapa é curiosidade. Pô, primeira coisa é ter curiosidade, é baixar o ChatGPT no seu celular. Tá. Baixou por curioso. Por que o GPT, Gus? Meu, porque eu hoje enxergo ele como a ferramenta mais ampla de IA. Tá? Eu também acho, cara. É a ferramenta de IA que mais ferramentas tem dentro Isso. dela. E é que dá mais possibilidade para você começar e também. é a que mais as pessoas estão falando. Talvez até a mais amigável hoje ou não? Eu acredito, É? eu acredito que sim. Legal. O Google está acelerando demais com o Tá. Gemini, tá? Estou gostando muito do Google, mas a gente já fala dele daqui a pouquinho. Tá bom. Então, primeiro, curiosidade. Vai lá e baixa o ChatGPT. Depois, você vai brincar com o ChatGPT por texto, trocar ideia. Meu, troca ideia com a ferramenta de IA, igual a gente está trocando ideia aqui. Você tem que ter um contexto, um objetivo e uma pergunta. Não sai só perguntando, não, sem dar contexto, porque senão ela vai te entregar qualquer coisa. Dá um contexto e faz a pergunta. Meu, troca ideia com ela na brincadeira. Pede para fazer imagem, pede para criar letra Aleatório de mesmo. música. Bem aleatório. Tá bom. Por quê? Pra você entendendo o poder daquele negocinho dentro do seu celular. Perfeito. E quando você gostar, vai te dar uma emoção. Meu, é impressionante. A primeira vez que você usa é Quando qualquer emocionante ferramenta demais. de IA te entrega um negócio que É você estava mágico, meio que não é um esperando, momento você fala, mágico. caraca, que isso? O negócio é mágico. Genial. Compartilhe essa emoção com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com a sua namorada, com o seu namorado. Por quê? Na hora que você compartilha essa emoção, você vai pegando confiança na ferramenta. E aí, você volta para o trabalho na segunda-feira. Tem aquele trabalho chato que você faz. Todo dia você tem que fazer alguma coisa chata, repetitiva. Tenta usar a brincadeira que você brincou lá no final de semana para resolver esse seu problema chato. Você vai ver, ela vai te ajudar muito. Pelo menos uma parte Uma do problema, às parte, vezes, né? a certeza que ela vai resolver. Pode até resolver todo o Sim. problema. Isso deu certo? Testa mais uma vez, testa outra vez, você vai errar pra caramba. Né? É erro, e depois acerto. Na hora que você acertar, chama o time e fala assim, galera, meu, aquele negócio chato que a gente estava fazendo aqui todo dia, e agora eu descobri que se eu trocar uma ideia aqui com a IA, ela resolve pra gente no estralar de dedos. Vamos passar a ser obrigatório usar essa IA para esse processo? Então, se a gente usar essas 4 etapas, né, que é curiosidade, É brincadeira. emoção, Tá né, bom. você ter emoção, né, após a brincadeira, levar para a prática e da prática você transformar o processo usando IA. Se todo mundo do seu time fizer isso, em 6 meses o seu negócio está transformado. Caraca, e cada legal, um vai meu. trazer uma solução com o IA. Agora, uma coisa, Gustavo, que você falou que eu acho legal é que todo esse... Você falou, pô, em 6 meses a empresa vai estar transformada. Mas isso começou pelo empreendedor, né? Dele ter a curiosidade, dele ir lá mexer, dele vir, dele experimentar, trazer para o time. Porque eu acho que esse é um ponto importante nisso tudo, né? Você não delegar isso para o teu time só e ficar só assistindo, certo? Não, meu. Ser o fundador, né, o CEO,
CEO, é o quem O se dono, leva, o dono. o dono. É o cara que tá com a lanterna na mão, né? Com um laser, né, na mão e apontando lá na frente. Se ele não dá o exemplo, o time dele vai falar, pô, esse cara O time dele talvez vai ficar com medo, né, de usar e falar, Pode puta, ser. meu, o cara vai achar que eu não fiz o meu trabalho aqui, e às fiz vezes, rápido demais, o Porque cara não vai tem me a cultura sacar, de porque não usar tem essa cultura, né? Com produtividade. E é interessante, né, quando a gente pensa de founder, né, do fundador, na minha cabeça, pelo menos, vem uma pessoa um pouco mais madura, Certo. né, e que tem um time um pouco mais júnior. Perfeito. E eu tô percebendo, nos workshops, em palestras que eu passo, nas empresas, a galera um pouco mais velha, vou chamar de 35 mais, Tá. viu? Elas têm mais curiosidade do que a galera 25 menos. Tá bom. É mesmo. Para trabalhar, para curiosidade, para fuçar nas ferramentas de IA. Por quê? Porque ele está vendo que está mudando tudo muito rápido, ele tem mais bagagem. E Ele já sabe conectar é, umas coisas, né, cara? Se ele troca ideia com a IA, ela dá a resposta que ele quer mais fácil, porque ele tem mais contexto, Ele tem mais bagagem, tem bagagem. Sabe onde quer experiência. chegar Uma também parada com aquela que pra história mim toda, né? Fez muito sentido foi quando, até a gente falou do Walter Longo, né? Vi um podcast dele, ele fala que a IA é uma parada para iniciados e não para iniciantes, né? Porque a qualidade do retorno que você vai ter da resposta é a qualidade do prompt que você dá, né? Então, se você já tem experiência no assunto que você vai começar a conversar com a IA, em tese, você tem muito mais contexto para dar para ela, a nuance que você dá do prompt, né, desse comando, vai fazer uma diferença absurda, muitas vezes, no resultado dessa conversa. Contexto, né? Então, Você tem muito mais bagagem para dar um contexto para ela. agora, Não se só você dá um chegar lá e contexto pergunta. superficial, a Ela resposta te vai vir responde genérica. genérica. Agora, se você dá um contexto que tem um detalhe exclusivo, cara, aquela nuancezinha específica do teu negócio, Bem o que ela você vai queria. considerar essa nuance para te dar a resposta. Então, acho que fica muito mais E a pessoa, eficiente, a né? pessoa mais velha, mais rodada, não precisa nem ser mais velha de idade, mas a pessoa mais vivida, mais rodada, troca essa ideia com a IA de uma forma mais natural. É muito Você acha que é interessante. uma parada que funciona mais para generalista ou para especialista, Gus? Tem algum viés que dá para dar nessa conversa? Ela é tão sábia, né? Que eu acredito que ela funciona para o generalista e para o especialista. Depende da ideia que você está querendo bom. trocar com ela. E aí, até eu estava esperando fechar o racional de vocês, mas a ideia do pensar com IA, para mim, mudou a forma de eu pensar o mundo, cara. É quase que a gente estava falando, né? Uma vez que você se acostuma e você coloca a inteligência artificial no teu processo de estruturação mental, é quase que impossível viver sem isso mais, porque ela acelera se o GPT muito, cai cara. uma hora, você sente falta demais. gente- É como se tivesse caído da luz de casa. É igual ficar Não é? sem luz, igual ficar sem internet. E aí, para mim, assim, umas coisas que a galera que tá ouvindo, e acho que talvez pode ter acontecido com vocês, cara, quem nunca procrastinou na vida? Porque você sabe que você tem que desenvolver uma tarefa que é complexa. Tem muita gente que demora para fazer alguma coisa, para fazer, sei lá, um conteúdo, demora para escrever um anúncio, demora para fazer um planejamento, porque ela sabe que ela vai enfrentar uma tarefa árdua pela frente e ela tenta colocar aquela tarefa o mais para frente que ela pode e ela evita aquela ação. E, cara, para mim tem funcionado num nível absurdo. Assim, eu sei que eu tenho que fazer uma coisa importante, eu sei que eu tenho que resolver alguma argumentação ou objeção com o cliente, que é algo que vai me tomar uma energia mental pra caramba, eu comecei a tratar a IA como uma outra pessoa da sala e abro a conversa com ela só para puxar o fio da meada. Porque eu sei que se puxar o gancho, eu vou desenrolar algumas horas de conversa daquele No negócio. workshop eu tenho esse exercício. Ele é muito bacana. Eu evito de falar prompt, eu não falo mais prompt. Tá bom. É trocar ideia com a IA. Conversar com Porque ela. é trocar ideia mesmo. Nós Porque estamos tudo é um trocando prompt, ideia, né? Tudo que você tá falando ali é um prompt. Mas a gente, quando pensa em prompt, a galera fica com receio, fica com medo. Quer escrever Que bonitinho. eu vou escrever. Tem que não, pensar. troca ideia. Esse trocar ideia para resolver esse problema do não sei o que fazer com um problema que eu tenho, se você chegar para uma ferramenta de IA, né? O ChatGPT, Gemini, DeepSeek, e falar para ela assim, ó, ô amiga, eu tô com um baita problema no meu trabalho. E amanhã de manhã eu tenho que dar uma solução para ele. Me faça perguntas sobre o problema tal, aí você descreve o problema
e juntos... Sem chorar? Vamos chegar numa solução? Meu, é mágico. Porque ela começa a te falar, pô, claro, Gustavo, vamos. E ela tá trocar sempre animada, ideia né, cara? em Ela tá cima sempre disso animada, aí. ela tá sempre feliz Ela da vai vida. começar a te Bora, fazer claro, perguntas e você vai respondendo as perguntas e vai te dando insights. Isso, esse de processo soluções. te dá insight. muito- Meu, então Um isso é brainstorm. mágico. É um brainstorm que parte dela. Então você não tinha por onde pegar o comecinho da linha, ela te dá esse começo da linha e vocês chegam numa solução. Você vai dormir tranquilo, né? E amanhã de manhã você já está com o problema quase que resolvido. Não abriu o problema para um fofoqueiro. Só pro chinês, só. Só Não, pro isso aí né? Eu acho que esse é um ponto muito maneiro, cara, porque nessas conversas que você tem com a ferramenta, ela, às vezes você tá ali cercado, puta, que você vem cheio de viés na conversa, né? Você tá dentro do problema ali, você já tem aquela perspectiva. Agora, na hora que você faz a pergunta e tudo, a tendência é que ela abra, traga outras coisas, outras paradas que você nem pensou. Fala, caraca, porra, isso aqui estava fora do meu radar, isso aqui é bom. Vai vamos dar uma explorar esse viajada? lado. Puta, Vai às dar vezes uma viaja viajada. sim, mas Então, é dots. mas eu quero puxar um insight aqui, que a IA é muito poderosa, principalmente para essa parte de brainstorm. Quanto mais a pergunta for aberta você fizer, mais você vai conseguir direcionar ela conforme a conversa. Mas a grande vantagem também é que se você consegue, de fato, resolver um problema em específico e dar um comando para ela executar algo que você não quer que ela delire, que você quer que ela realmente faça, ela funciona muito bem também. É o contexto. Quanto Quanto maior é o seu contexto compartilhando com ela, igual assim, um problema. Você tem um problema claro na sua cabeça. Meu, que escreva lá 5 linhas falando sobre o problema. Isso aí. Ela vai viajar muito pouco. Exatamente. Porque ela está com um contexto muito redondinho ali dentro. Entendi. Então as perguntas vão vir muito certeiras, que você vai falar até assim, caraca, meu, como que você sabe disso e eu não sabia? É muito legal. E o legal, né, é que normalmente o empreendedor ele não tem essa noção do papel que a IA pode assumir. A gente sempre fala que pô, a IA é um grande gênio que bateu a cabeça na parede e esqueceu que é um gênio. Ou ela é uma criança ali extremamente inteligente, só que você precisa falar para ela como você quer ela precisa agir. Então, se você está com um problema em específico, pô, dá um contexto, dá uma identidade para ela. Se o seu problema é de RH, fala que ela é uma gestora de RH com tantos anos de experiência e descreve o problema. Por quê? Porque ela vai interpretar isso que você falou de identidade, vai conseguir te dar um output melhor, né? Vai te dar uma resposta melhor assumindo aquela personalidade. Então a gente sempre fala, pô, meu, você quer que a IA te responda para resolver algum problema específico? Cara, dá para ela identidade, tom de voz, objetivo e instrução. Você falando isso no prompt, ela vai te entregar algo que você vai ficar abismado. Né? E não tem erro. Troca ideia com ela. Vai trocando ideia que você vai pegando intimidade. Isso que é o mais legal. Hoje eu sou íntimo. E assim, o que eu fiz? O que eu fiz com as minhas ferramentas de IA? Né? Não importa qual que seja. Todas têm o nome de Bia, que é de busca IA, que é do meu portal. E a Bia tem cara, né? A Bia ela é um personagem. E é legal eu dar o nome de Bia, porque no chat GPT a gente consegue configurar. Se você for em configurações, você põe lá assim, ó, como você quer que a IA te chame. Eu pus Gustavo. Tá bom. E características da IA. Você poderia ter colocado mestre também. Poderia. Chefão. Chefão. E características da IA. O seu nome é Bia. Né? Então, se eu falo, oi Bia, ela responde, oi Gustavo. Isso vai dando uma intimidade e você vai se aproximando tanto das ferramentas de IA que fica íntimo de verdade. E fica natural, né? Fica natural. Fica natural, porque eu fico cada vez mais assustado com a parte conversacional que, pelo menos o ChatGPT está trazendo, que, meu, o tempo de resposta... Não tem latência. Não tem latência, cara. E parece que ela está trazendo o tom de voz de uma linha mais empática. Sim. Então, assim, tem gente que fica assustado. Eu fico assustado no primeiro contato, mas depois me inspira no nível absurdo de usar cada vez mais. Né? Pô, esses dias em casa, eu abri a geladeira, tinha um iogurte lá. Aí eu olhei para minha esposa e falei, pô, disso aqui não dá para fazer aquilo que a minha mãe fazia quando eu era pequeno. Como que chama? Até fugiu o nome aqui. Que você pega a isca, mistura no leite e faz coalhada. Não dá para fazer coalhada? Ela falou, dá, é um iogurte puro para fazer coalhada. Falei, opa, peraí. Peguei o celular, ô Bia, tirei uma fotinha, mandei para ela. Esse é o Vigor, Vive. Eu consigo fazer coalhada disso aqui? Claro, Gustavo. Vamos fazer uma coalhada? Você tem 1 litro de leite de saquinho? Eu falei, putz, não tem de saquinho, só tem de caixinha. O de caixinha não é tão legal. Compra o de saquinho, depois a gente conversa. No outro dia fui no mercado, comprei o leite de saquinho. Ô, Bia, voltei na conversa com ela. Bia, tô com leite de saquinho aqui. Bora fazer a coalhada? Pô,
joga o leite, ferve, não sei o quê. E eu com meu filho explicando para ele como que estava funcionando a fervura ali. E ela dando aula. Por que tem que ferver, depois tem que reduzir a 40 graus. Não pode ser menos, porque senão... Isso para fazer uma coalhada. E o pior de tudo, a coalhada ficou gostosa pra caramba. Boa. Igual de quando eu era criança, lá em Minas Gerais. Gustavo, você trouxe um ponto muito maneiro, que um outro jeito assim, que o empresário pode começar é ele ter um insight assim. Igual você deu o exemplo da coalhada. Em vez de você pesquisar no Google, você pesquisou na IA. Hoje, uma das grandes oportunidades que a pessoa tem para começar a realmente ingressar nisso aí é se vir alguma dúvida, se vir algum problema, ao invés de você usar o Google, usa a IA, entendeu? Porque ela acessa a internet, ela vai te trazer uma resposta e é conversacional. Você não vai precisar ficar clicando lá em vários sites para achar a melhor resposta. É só direto lá, pesquisa na IA que ela vai te responder. Não precisa usar mais o Google, por exemplo. E assim, né? A gente está falando com empresários. Pô, o empresário, vou usar para fazer uma coalhada. Meu irmão, pega um Mas PDF. não é esse o sentido, então, né? Fala, tipo assim, a dúvida que você tem, isso que eu falo, mas pede para ela. Cara, é tão poderoso isso que se ele reconhece a foto de uma caixa de iogurte, ou de um iogurte na geladeira, e te traz a receita de uma coalhada completa, cara, é a mesma lógica para a hora que você sobe uma DRE dentro do ChatGPT, a hora que você pega qualquer relatório, qualquer relatório, desde extrato de cartão de crédito, de tudo, e você joga para dentro do chat, é muito mais fácil você manipular essas informações por dentro do chat, dando instruções para ela te transformar isso, sei lá, num PDF, que tem lá uma série de números, né? de gráfico, de valores. De insights mesmo. E você fala, beleza, cria uma planilha em XLS, categorizando esses gastos ou esses valores por XYZ. Aí cara, ela vai falar, analisando, pensando, o que acontece depois, Gus? Sai a tabela que você ia depender de um estagiário digitando aquela porra por algumas horas. Ou você ter que montar uma Ou planilha, você ter que digitar, transcrever alguma coisa e ficar... Pô, quem que fazia conciliação bancária antes, que você tinha que pegar uma reguinha, riscar um negócio, risca um, lança no Excel, risca outro... Se você pega aquela parada e joga no ChatGPT hoje, que é a parada mais simples que tem, e pede para ele tratar a informação... A mesma facilidade que ele faz uma coalhada, ele resolve qualquer cálculo. Isso é muito interessante. É com a mesma facilidade, né? Ela não é melhor numa coisa do que melhor em outra. Ela é boa em tudo. Ela é boa em tudo. É foda, né? Ela é boa então é legal falar desses dois paralelos aqui, porque está chegando num nível, pelo menos acho que pra gente que tem vivido isso e respirado isso 24 horas por dia, que é natural, assim. E é um absurdo você pedir praticamente qualquer coisa para ela, desde a divisão de quanto que cada um vai pagar num churrasco, falando quem bebeu e quem não bebeu, ela já faz a conta na hora. A gente montando escritório, né, cara, fazendo divisão de custo ali, subir toda a planilha de custo, a gente está fazendo a divisão do nosso investimento do escritório em tantas partes, a gente está pensando em algumas formas para criar o rateio e sugira 3 formas de ratear essa estrutura de custo. Excelente. Ela sugeriu e ainda falou, da forma mais objetiva é essa, mas se você quiser uma relação mais simplificada, é essa. Então, cara, eram decisões complexas, entre aspas, complexas, que a gente ia gastar tempo de relacionamento com os parceiros que vão estar nesse investimento, que ela resolveu, ela deu um norte sem viés nenhum, sem puxar a sardinha para nenhum lado, da forma quase que mais justa possível. E isso está evoluindo demais, né, nas ferramentas de IA. Com a chegada, né, com o DeepSeek, quando ele chegou com o R1, o que é o R1 do DeepSeek? Ele repensa várias vezes antes de te entregar. Então, para fazer conta matemática, ele é excelente. Tá? E aí, a OpenAI veio com o O3, né? Com a versão O3 dele mini. Com Deep Research, tudo. Que aí ele tem o repensar várias vezes também para conta matemática, é excelente. E tem uma função no Google, no Gemini, que eu estou usando muito, é busca profunda. Você vai lá e escolhe, você tem que estar no Advanced, você tem que estar pagando ele. Você tem lá busca profunda. Se você tem uma startup, tem uma empresa, se você pedir lá para ele, você descreve a sua empresa e fala assim, pesquise no mundo todo concorrentes do meu produto ou da minha empresa. A IA, o Google Gemini, ele vai ficar uns 15 minutos fazendo pesquisa. Ele te dá um relatório primeiro, te falando assim, eu vou seguir esse processo para pesquisa, e depois ele pesquisa durante uns 15 minutos, entra
em mais de 50 sites. Já teve caso que ele entrou em mais de 100 sites e te dá um relatório. Meu, é aquele relatório que nem 3 meses tu faria. O seu time inteiro não faria. Mas é um relatório muito bom, assim, sobre a dúvida que você tava, sobre a pergunta que você tava. E aí o que você faz? Pega esse relatório. Joga numa outra IA, pede para ela tirar insights. É absurdo, joga. cara. Eu normalmente jogo no Google Notebook LM, que é uma outra ferramenta de você tirar insights, né? Você pega esse insight que lhe gerou a pesquisa, joga lá, procura vídeos sobre concorrentes seus no YouTube. Copia o link, joga no Google, no Notebook LM também. Tá. Na versão gratuita do Notebook LM, cabem 50 bases de dados. Tá. Se você tem a versão paga, cabem 300 bases de dados. Tá. E aí, pô, você põe lá tudo que você encontrar sobre o seu segmento. E aí depois tem um botãozinho lá, fala assim, ó, quero aprender sobre esse contexto que você deu. Ele te gera perguntas e respostas sobre todo aquele contexto. Ele te gera um podcast sobre aquele contexto. Ele te gera dúvidas, né, de perguntas e respostas sobre o contexto. Isso tudo assim, ó, em 15 minutos, trocando Imagina, ideia cara, com ferramentas diferentes, né? Sim. Isso que é importante do pensar com IA. Você ter noção do que as ferramentas fazem e migrar de uma ferramenta para outra, extraindo o que você quer de cada uma. Eu nunca fico só numa ferramenta. Eu inicio normalmente com o ChatGPT. Ele não é excelente em escrever demais. Ele é 7,5 para tudo, né? Ele é meio impressionante. preguiçosão, né? É. Até por causa da janela de contexto dele, que é 128 mil Isso. tokens. O Gemini, né, do Google, tem 2 milhões de tokens. Caraca, Com o Gemini, você consegue colocar 25 livros de 200 páginas lá dentro. O ChatGPT, você consegue colocar um livrinho mediano, Tá. que é a área de contexto. Tá. Então, trocar ideia com muita informação, é Google. E para acessar, vocês já acessaram o Google AI Studio? Que Sei. é uma plataforma do Google de desenvolvedores. Isso. Que ela é gratuita para você testar. Então tem até lá no Busca IA. Se você for no Gemini, tem um botãozinho lá, Google AI Studio. Lá você consegue subir 200 livros e trocar ideia com os 200 livros Até para em tempo programar, ela real. te dá sugestão de Mas código, sabe já te dá no web. Sabe o que é louco, cara? É que a gente tem que passar a acostumar, cara, com essas possibilidades, assim. Porque a gente fica pensando, caraca, eu precisava fazer isso aqui, mas, isso aqui não dá para fazer. Cara, agora dá, entendeu? Igual você falou, com 15 minutos, você sabendo pegar as coisas, você consegue fazer uma pesquisa absurda no mundo e traz aquilo. Ou seja, às vezes eu estou corrido, é uma reunião, eu posso fazer aquilo antes e entregar aquilo mastigado numa próxima reunião. E isso é uma quebra de paradigmas, né, que a gente tem para fazer, no nosso modus operandi mesmo aqui de empresário, de saber que, caramba, hoje nós temos recursos para ir muito longe, muito rápido, juntar muitas coisas, muitas informações, mastigar aquilo, trazer. E é um jogo que agora, se você não está usando, o outro maluco está usando, cara. Ele está buscando referências do mundo inteiro, enquanto você está contando só com a tua cabeça para fazer o negócio, ou com a cabeça do teu time para fazer o negócio, quando já tem todas essas possibilidades. Isso é a parada assim, que eu tento ficar mais ligado, que mais me preocupo, porque, você tem que estar usando esse potencial, cara. Porque se eu não estiver usando esse potencial, o cara vai estar usando ali. Alguém bicho. está usando. A parada Entendeu? que eu vejo, o nome desse podcast poderia ser quase que a invenção do fogo 2.0, né? Porque, é tão importante quanto a invenção do fogo, da máquina, da energia, né? Da máquina, da internet, porque isso aqui revoluciona a forma da gente viver de fato, né? Eu Gustavo. acredito que é... Do fogo não digo, mas do que a revolução da internet, a IA vai fazer uma revolução maior do que a internet. Eu também Você acredito pensa nisso, o que também. mudou a internet para nós, né, cara? Porque, né, e mudou muito, né? Mas a IA, ela é mais humana, né? Ela concorre com o humano. Isso. A internet era uma ferramenta para o humano. Tá bom. Sim. A IA, ela pode substituir o humano em muitas funções. Eu já tava aqui assim já, cara. Então, Mas calma aí. meu, Pouca não. Assim, mas muita então a função. revolução vai ser muito maior. O impacto é maior. É muito, porque aí mexe direto com a gente. Né? Sim.
Ô, Gustavo, você está rodando o Brasil, cara, e as empresas, conversando com a galera, dando palestra, fazendo workshop, tudo. Como que as empresas, cara, aí de forma geral, estão enxergando a IA nos processos mesmo, no dia a dia? Com o que o pessoal está preocupado? Né? Quando você entra numa empresa dessa para dar uma palestra, para dar um workshop, o que os empreendedores estão buscando, cara? O que eles estão preocupados? Matheus, interessante isso aí, porque assim, ó, eu estou há 2 anos e meio fazendo palestra de IA. Uhum. E até o meio do ano passado, até o meio de 2024, as empresas estavam receosas. Então, quando eu ia vender uma palestra... Você fala que eles não estavam acreditando na IA? Não, era meio que assim, eu estou com receio desse negócio de IA. O que isso aí vai fazer, né? Vai me atrapalhar. Tá? Elas estavam meio com medo. Do meio do ano para frente, a dúvida mudou. O que esse negócio de IA pode fazer por mim? Para me ajudar. Para me ajudar. Isso no segundo semestre do ano passado. Agora, em 2025, isso acelerou muito mais. Por causa está se falando muito sobre agentes de IA. Uhum. E o agente de IA, ele se torna mais real e palpável a solução para o empresário. Tá bom. Tá? Porque, assim, para quem não sabe, um agente de IA é uma evolução de um chatbot. Né? O que é um chatbot? Estou na Vivo, estou na Claro. Esse troço chato pra cacete que nunca funciona. Aquela merda nunca funcionou. 1, 2, 3 para responder. Um agente de IA, né, num nível mais básico, assim, é um assistente. Mas só que é o chatbot com inteligência artificial, com a OpenAI ali por trás. Então, ela se torna humana. Né? Então, e de fato mais inteligente. Mas o chatbot ele é muito difícil de você. O diálogo o chatbot ele é automatizado. Fica né? mais, ele não fica mais humano mesmo, empático. Fica um diálogo empático. Então você começa a perceber que os empresários estão enxergando os agentes de IA como a transformação dos negócios deles. Isso é ótimo, porque se o agente de IA ele tem várias funções, né? Que aí são funções horizontais, que cada agente de IA para a sua função dentro da sua empresa. Se a gente pensar dessa forma, qualquer negócio, em pouco tempo, se você investe em agentes, né, em inteligência artificial, você substitui quase todo o processo da sua empresa, que é gerido por humano, por uma IA. Então, isso é meio maluco de pensar. Qual que é maluco, cara? Qual que você acha que são os setores, as áreas que nesse começo vão tracionar mais com essa parte de IA? Porque a gente está muito conectado aqui com vendas, mas eu penso que também o administrativo, essa parte também vai ter bastante. Onde que a galera está investindo mais? Onde o pessoal está querendo colocar mais essa venda? É o maior gargalo, acho que, das empresas, né? Venda. Porque o que os gestores chegam para mim? É muito interessante. Vamos lá, falam assim, ó. Eu treino meu time, pago o curso, faço roteiro. E eles não seguem. Ou seja, o prompt está errado. E aí eu falo assim, isso aí... Tá usando o agente humano, que é o agente de IA, pô. Porque às vezes você não precisa de muito, né? Você não precisa de um gênio lá. Você só precisa que ele não pense. Porque em alguns momentos, cara, o cara atrapalha pensando. Porque você pensa, cara, eu tenho um processo de vendas. Eu já pensei um tanto de coisa, já passei por um monte de coisa. Eu já mastiguei isso aqui. Eu preciso só que você, cara, execute o processo. Que você faça, que você fale uma coisa depois da outra. Só que do outro lado é um humano. Aí o humano ele quer inventar moda. Ele olha pro cara do outro lado, ele acha que aquilo não vai encaixar com o cara. Ele acha que, não é a melhor hora para ele demora falar para aquilo. responder. Ele não segue o processo que tá lá. Agora com a IA não tem jeito, né? Não, ela vai e assim, seguir. Aí eu normalmente falo, né, para os empresários que a IA ela é mais humana do que o humano. Ah, concordo, cara. Porque ela não tem TPM, ela não briga com a namorada, não briga com, ela te trata melhor, com o marido, ela te trata melhor. Não é mil maravilhas ainda, tá? Eu estou treinando alguns agentes de IA e a expectativa e a realidade ainda não é perfeita. Tá? Mas o vendedor humano também não é, né? Não, mas o humano é menos perfeito ainda. A IA já está muito mais Isso, então. Esse é que é o treinável do que o humano. É muito louco, cara. Eu acho que essas partes, né, Gustavo, de vendas mesmo, a venda do dia a dia,
o atendimento de suporte de uma forma geral, qualificação de leads, toda essa parte de vendas aí nos próximos meses, cara, vai ser um absurdo. Porque a média é muito baixa, né, cara? A média do mercado de profissionais é muito baixa. Então, você vai conseguir substituir, por mais que a IA ela se equipare, ela não seja perfeita, mas a tendência é que ela seja muito melhor do que a média. E aí tem um outro ponto, né? A média pode ser baixa. Aí você entra num programa de desenvolvimento de time e a curva de aprendizado é longa. A curva de aprendizado da IA, qual que é a curva de aprendizado? Não, e o que vale mais a pena para o empreendedor hoje? Você treinar a tua IA ou treinar o teu time? Que daqui a pouco você vai treinar, passar 2 anos, ele vai, por causa de 50 conto, ele vai pegar e vai pro concorrente. Mas, assim, eu não enxergo isso, assim, ó, nunca a gente, não sei se nunca, mas nesse momento a gente não vai deixar de ter humano. Né? Não, o humano tem que estar fazendo a gestão da IA. Então, você vai pegar os seus melhores vendedores e eles serão responsáveis por ser o maestro daquele agente de IA de venda. Mas aí eu não preciso de 10, eu preciso de um bom. Aí eu posso pagar bem um bom. Pode ser. Tá? E tem uma sigla que está, um nome que está nascendo agora, é super recente isso, que é AI Commerce. Né? É uma evolução do e-commerce. O que seria o AI Commerce? É ter AI, né, em todos os processos do comércio. Tem um exemplo, eu vi um exemplo muito bacana. Na hora que a gente for experimentar uma roupa, uma calça, uma camisa, nós vamos experimentar através do nosso celular com a ajuda de uma IA. Então, você vai ter uma imagem sua, você vai experimentar a camiseta e ela vai saber qual que é o tamanho, qual que é o formato, quais as cores disponíveis, se na sua região já está disponível, se não está disponível. Vai ter métrica de preço, igual quando a gente vai comprar passagem aérea. Vai saber o que você tem no teu guarda-roupa, se você precisa ou não precisa daquilo tipo mesmo. De roupa ela vai que te dar prefere, insights sobre compras que você tem que fazer. Então, esse AI e-commerce, vai revolucionar o comércio. É porque, na verdade, o site do e-commerce, ele não vai ser mais desse jeito, né? Porque quase que não vai fazer mais sentido você ter um site do jeito que a gente entra aqui, porque você vai ter outros formatos de fazer uma compra. Que vai de ser você entrar, de você personalizado pra cada perguntar, de pessoa. você pedir o que você quer, de você falar, de você comprar, de segmentar produtos, de apresentar produtos. E aí, falando de futurologia, né, que é o que a gente está fazendo assim um pouco, que é quando você junta AI com os IoTs da vida, né? A gente vai ficar cada vez mais passageiro de algumas coisas, não vai? Nós vamos ser o coadjuvante, né? A IA vai ser o protagonista, muitas vezes. Porque a IoT, tem o... quantas vezes já ouvimos falar, a tua geladeira vai saber o que está faltando de mantimento na tua casa, entendeu? Tua geladeira vai mandar ordem de compra para o mercado para entregar coisa na tua casa. E hoje quase que né? Quando você compra na Amazon, por exemplo, um negócio recorrente, você já meio que já estimou o tempo que você vai usar aquilo, o tempo que você vai gastar aquilo ou consumir aquilo para poder receber de novo. Já pode sugerir, né? Não tem AI nisso, mas daqui a pouco você vai ter geladeira sabendo o que você precisa ou não e a AI te ajudando a decidir tudo isso, entendeu? E aí mas, cara, tem um ponto de vista diferente disso, que é o seguinte... Se o seu trabalho está sendo substituído pelo robô ou coisa que você está fazendo o robô pode fazer, não é você que está sendo substituído pelo robô, você que está fazendo o trabalho de robô. Cada vez, entendeu? Esse é o racional. Porque cada vez mais a humanidade sempre evoluiu, desde a Idade Média para a Revolução Industrial, sempre para frente, sempre com melhores índices de desenvolvimento do planeta Terra em geral. E a IA veio para justamente ajudar o ser humano para isso. Então, assim, veio para facilitar. Não é você que o robô está roubando seu trabalho e não sei o quê. Não, é você que está fazendo trabalho de robô. Daqui a pouco, a IA vai te dar liberdade para você fazer coisa realmente de ser humano, que é o que importa. Você ficar mais com a sua família, você ter mais tempo para fazer outra coisa. Às vezes, para você pensar, enfim, fazer coisas que só os seres humanos conseguem fazer. Entendeu? Essa reflexão aí. Porque é a mesma coisa que você reclamar hoje, falar assim, putz, a colheitadeira roubou meu trabalho de ficar pegando algodão lá. Pô, não é, cara. Eu prefiro muito mais a colheitadeira fazer do que eu. Sabe qual que é a parada? E é a mesma coisa em todos os setores, entendeu? Mas, assim, esse é o racional. Uma coisa besta, assim, beleza, falamos da colheitadeira. Mas, cara, e a lava-louça? Como que era sem a lava-louça? Hoje, eu não vivo sem a lava-louça. Esse é o racional Como que era trazer. sem a air fryer, tá ligado? É que a gente tem o conceito hoje de ser humano, é que a gente faz isso, mas não é. É que o robô vai fazer isso, porque o robô é o trabalho dele. O nosso trabalho é outra nossa função. E interessante, né? Assim, a gente está falando para empreendedores, né? Sim. A gente já tem um
projeto, né? Uma empresa rodando. Se for uma empresa digital que está no celular de todo mundo, ou que está na web, né? Tá. Tem um conceito, que assim, a gente vai ter que simplificar qualquer negócio para uma caixinha. Tá. Pensa no ChatGPT. Tá. Ele é uma caixinha que você troca ideia com aquela caixinha e ela soluciona quase todos os seus problemas. Tá. Na sua empresa, como que você pode tornar todo o seu processo em uma caixinha? Em uma caixinha de diálogo com o seu consumidor, né? Com o seu cliente. Então, se a gente chegar nessa simplificação de qualquer produto, de qualquer negócio, é bingo, não tem erro. Porque assim, vocês viram já que assim, o ChatGPT, quando foi lançado, para ele atingir 100 milhões? 100 milhões de usuários... 2 meses. Então, 1 milhão de usuários, 5 dias. Aham. A Netflix demorou 3 anos e meio. A curva de adoção foi gigantesca da IA. Por quê? Porque a IA, ela resolve problemas dentro de uma caixinha. Você não tem curva de aprendizado. Isso. Né? Isso, não tem curva A de Netflix, você aprendizado. tem uma curva de aprendizado. Tem que ter um molejo ali para saber acessar o Netflix. Quando o Netflix for tão simples quanto uma caixinha, ele vai acelerar cada vez mais. Interessante, Então, cara. pensar assim no seu negócio, transforme ele numa caixinha de diálogo com o seu cliente. Não importa o que você faz. Porque muitas vezes a gente fica dando muitas opções para o cliente. E agora, com o IA, você vai ter insights, você vai dar a solução que o seu cliente quer sem ele te dar muita informação. Total. Porque você vai conseguir cruzar dados. Né? Total. Talvez agora não, mas pense dessa forma, para o seu negócio ser o mais simples possível. Perfeito, cara. E eu fico pensando também até quando a gente vai ficar falando de IA, né? Até quando isso não vai ser um negócio tão... Trivial, vai ser trivial, assim. Trivial, uma coisa Dia a tão dia. embutida nas coisas que vai deixar de ser assunto. Da mesma forma que, a gente vai ficar discutindo internet. Eu não vou Hoje, chegar como em que a casa internet vai hoje e esperar revolucionar, da porque- meia-noite para entrar na internet, falar com meus amigos. Negócio absurdo, Isso é né? old school. Caraca, Eu acho que isso nem é da época de vocês, né? Pô, eu tinha que entrar lá para entrar no Eu BBS também, cara. com S Robotics 3.600. Nossa, não faço Não, a Eu menor tinha ideia. que Seja entrar isso. depois da meia-noite para pagar um pulso só. Isso. E fazia E final de pim, semana, pim, e final de pim, semana, pim, que senão você meu podia pai, conectar. ficava bravo comigo, porque eu gastei muito telefone. Não era sexta-feira, meia-noite, que a gente podia entrar e ficar até domingo, né? Aí você ficava até domingo com um pulso só, porque senão era E Best voava. irmão. botava lá o CDzinho lá do negócio, fazia. Então, a internet era uma coisa quase que palpável, né? Porque você tinha que entrar, aquilo fazer um barulho e tudo. Hoje em dia, cara, puta, Faz isso parte esquece, O entendeu? barulhinho de internet. Quem que vai ninguém conhece o barulho de internet mais. Né? Opa, pim, pim. Aí eu fico pensando até quando a IA a gente vai estar Era falando, surreal. sabe? Puta, você tá falando um negócio e daqui a pouco vai ser um negócio tão natural, vai estar em todos os... E é interessante a gente pontos, falar do barulhinho da internet, né? Que é quando a gente ouvia um computador conversando com o outro. Aham. Eles estavam conversando para se entender. Hoje, com as ferramentas de IA, com o ChatGPT, quando surgiu o ChatGPT, aconteceu a mesma coisa, que o computador abriu uma janela de conversa com o ser humano. Nós não tínhamos isso. Antes, a IA sempre existe há muito tempo, Sim. mas era um IA de computador com computador. Na hora que eu vou no Netflix, ele me sugere vídeos. Na hora que eu vou no Spotify, própria Meta ele me usava muito sugere, tempo, né? Na hora que eu vou A Meta, Instagram, no rede Instagram, social, ele me só IA sugere. aquilo lá, né? Isso era IA dentro do computador. Na hora que chegou o ChatGPT, veio uma janelinha que é a IA conversando com o humano de uma forma super simples. Isso que mudou o jogo, né? Cara, como que você imagina, daqui a... Vamos fazer um exercício assim, daqui a 3 anos, cara. Pegar a bola e chutar lá pra Tu pegar a bola, assim, dar uma pensada, a dinâmica dentro das empresas, cara. Como é que isso vai estar funcionando? Como é que essa parte de tecnologia, de inteligência artificial... Porque hoje nós estamos vendo, eu acho, cara, que é um negócio ainda muito mal acabado, né? Em termos de usabilidade e tudo mais. Né? Você tem que entrar... cara, eu acho que é tipo o DOS que a gente entrava meio toscão. no passado. Tosco ainda, né? Como é que vai ser dentro da empresa, cara, daqui a uns anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, essa parada funcionando de uma forma mais, cara, que a pessoa que está ali, ela está operando aquilo, nem está percebendo que ela está usando IA, meu. Como é que Enxergo assim, vai a ser esse gente está impacto? muito no início da IA, né? São 2 anos e meio. E nesse período tem muita coisa ruim surgindo, né? Porque é tentativa e erro,
Então, para quem não está no dia a dia, fica falando, pô, isso aí é muita coisa, não quero saber disso. Mas daqui a pouco, dá aquela filtrada e vai ficar só o essencial, né? Só o que vai mudar mesmo a nossa vida. E não tenho dúvida que uma das mudanças vão ser os agentes de IA, né? Que é as IAs fazendo funções humanas horizontais, né? Vão ter IAs especializadas em venda. E é o melhor do mundo em venda. IAs especializada em cuidar de criancinhas. Vai ser especializada. Mas tu acha que assim, por exemplo, vendas, vamos falar de vendas aqui. Você acha que daqui a uns anos a gente vai estar, por exemplo, pagando uma mensalidade? Hoje eu pago o vendedor. Eu vou estar pagando uma mensalidade para um agente de vendas, como se fosse um vendedor, para ele fazer vendas para mim. Não tenho dúvida, certeza. Não é nem do futuro. Hoje, se você quiser ter um agente de IA, você já tem que pagar uma plataforma, né? Se você não tem conhecimento de desenvolvimento para ir lá... automação mesmo. No Make, no N8N, fazer na unha um agente de IA, você vai pagar... E aí nós vamos plugando isso no nosso processo. Puta, eu preciso desse vendedor para cá. Uma Zaia, porque ela já vai te entregar isso mastigado. Isso mesmo. Né? Então, a gente vai pagar serviços. E serviços humanos vão ser. Que eles vão entregar de uma forma tão humana que vão ser serviços humanos. Eu preciso de alguém para contabilidade. Eu preciso de contabilidade. Eu vou lá, assino aquele serviço, ele vai fazer aquilo ali que vai ser gestão dos tributos, né? Gestão de tributos. Em uma função só. O financeiro. Então, vou ter vários serviços ali que vou pagando, vou pagar 50 conto por mês para esse, 70 conto por mês para esse. O papel do humano é quase que virar o supervisor para saber que as coisas estão no trilho. Isso, igual aquela fábrica que nós fomos lá da Marvic, maquinona, tudo funcionando, tudo sozinho. Você só fica olhando. E aqui fica aí numa salinha fica um caboclo na frente do computador, olhando para ver se está tudo certo. O negócio desalinhou um pouquinho. Ou ele arruma rapidinho, aperta o pause rapidinho ali, encaixa de novo e pau na máquina de novo. Daquele negócio, fazendo um monte de casquinha de sorvete. Você trouxe que, por exemplo, igual o Gus falou, dos agentes, você não vai pagar o agente, você vai pagar uma empresa que ele é detentora, por exemplo, ela é específica propriedade intelectual de venda. Você vai contratar a ferramenta, ela vai vir lá com o agente dela e isso eu acho legal. Trabalho. Eu quero a contabilidade. Vai ter uma empresa que é IA vertical, que ela é muito boa só na parte de contabilidade, você vai contratar aquela empresa com os agentes, ela vai empresas que foram treinadas, IAs que foram especializadas, os caras que com base numa metodologia de alguém com uma experiência absurda. Aí o que acontece? Na própria aprendizado da IA tem human reinforcement. Tipo assim, é você falar pra IA que isso tá certo ou tá errado. Que é isso que a gente acabou de falar. É o cara, é o maestro que vai ficar gerenciando as IA. E aí, no primeiro momento, ela vai dar algum problema. Aí você vai lá e reforça. Não é assim que é pra ser feito. Você faz assim. Ela vai lá, corrige, melhora. Vamos dar uma chicotada. Você bate nela. E assim, tudo isso que a gente tá imaginando para daqui a 3 anos, 2 anos, 6 meses, né? Tá tudo tão rápido. A gente está pensando nos processos humanos. Né? Processos que a gente trouxe até agora. Quando a gente pensa de IA, nós não temos que ensinar ela qual o processo ela vai dar uma resolução. Só que a solução é o resultado só. Você fala o resultado. E o processo, ela vai encontrar o melhor processo. Então, assim, financeiro, vendas, não sei o que, isso são processos humanos. Talvez porque no final eu quero entregar o produto pro cara lá, mas será que eu tenho que vender, né? Muito desses processos, talvez a gente não vão existir mais. Né? Isso é muito animal, cara, é verdade, pode crer. É um absurdo pensar isso agora, e para mim que é uma ficha surreal, porque hoje você está pensando na IA assim, me ajuda a preencher essa planilha aqui. E aí você fala, mas pra que eu preciso da planilha? Eu quero para mandar para outro cara conferir se isso... Não, mas peraí, se eu já estou fazendo é porque já está certo, entendeu? Isso. É absurdo. Vocês precisam ver, meu. Eu estou testando a Bia, né? Hoje eu tenho na buscaia.com o atendimento e venda é feito pela Bia no WhatsApp, na DM do Instagram, e tem um chatbot também, bia.chat. Se você entrar lá no site bia.chat, você vai trocar ideia com a Bia. E eu fico surpreso das respostas que a Bia dá para quando o assunto não é compra ou venda de palestra, workshop ou mentoria. Ela me dá uns bailes que eu falo, nossa, minha filha, você deu uma resposta surpreendente. Tem casos que eu nem falo, desculpa, foi a Bia, né? Quando é um amigo, assim, eu falo, desculpa, foi a Bia, Bia intrometida. Não, fui eu mesmo. Mas tem na verdade, foi a Bia. Ela deu uma resposta que eu só mandei assim, foi a Bia, mas eu concordo. Porque foi muito boa. Não, Gancho, que eu contrário, não, fui eu mesmo, na verdade, foi a Bia ali que fez, não, foi eu.
E para isso, para a gestão de agentes, eu tô lançando um projeto agora que chama Oi Robô, oirobô.com. O que é Oi Robô? É fazer o cérebro da inteligência artificial, treinar. E isso é muito humano, é o humano que treina, né? Assim, é fazer a reunião com o cliente, quais os agentes serão necessários para a sua empresa, qual é a base de dados para esses agentes, como que a gente vai treinar, ele vai ser legal, ele não vai ser legal, ele é homem, é mulher, é loira, é morena. Legal. Então, isso tudo a gente senta com parte jurídica também. Pô, quais as regras jurídicas que esse teu agente tem que estar ali, ó, para ele não falar uma bobeira pro seu cliente. Não falar seu merda e não cliente botar em maus Delirar lençóis. ali, dar uma informação errada. sei Então, lá. tá nascendo a Oi Robô com esse intuito Legal, de cara. Porra, educar top, cara. agentes de IA por enquanto, né? Mas daqui uns dias a gente vai estar comprando o robô do Elon Musk. Vai chegar o robôzão humanoide lá na nossa casa. Ah, não vai existir isso nunca. A minha mãe falava que não ia ter forno micro-ondas. Que é só forno a lenha lá em Minas. Aí vai chegar o robôzão lá e ele vai chegar default Elon Musk, né? E aí? Você quer que tenha um robô Elon Musk na sua casa? Não, eu quero que ele seja gente boa. Eu quero que ele saiba que eu tenho uma esposa, que eu tenho um cachorro, que eu tenho um filho, que eu quero que ele fale mineirês. Eu quero, então, quem vai ensinar isso para ele? Quem vai treinar esse robô? É a Oi Robô. Então, é uma escola que tem uns processos iguais do que meu filho passou agora até 14 anos. Só que a gente vai passar com agentes de AI com robôs. Isso é bizarro. Isso é louco. Mas Isso já é bizarro, real. cara. Já é real. Animal, Que doideira. Cara, animal. Galera, para a gente chegando no fim da nossa conversa aqui, o primeiro ponto que eu quero trazer, o Gustavo faz parte da ambidestria, do nosso grupo de ambidestros, onde nós temos 3 pilares, né, que é a parte de comunicação digital e influência. Hoje nós falamos do segundo pilar, principalmente, que é a parte de inteligência artificial e dados, e temos a parte de cultura digital. A gente acredita que os empresários, a partir de agora, né, Gustavo, devem ser ambidestros, ou seja, precisam dominar esses 3 pilares e, principalmente, o pilar da inteligência artificial, que foi o que a gente colocou aqui. Se você quer estar junto com a gente na ambidestria, junto com o Gustavo, inclusive, toca aqui embaixo no link, a gente separou uma aula, né, Brunão? Lucas, Top. uma aula top explicando sobre o programa da ambidestria. Se fizer sentido para você, no final você vai poder agendar uma reunião com a gente para a gente tirar suas dúvidas e você vir para dentro da ambidestria para aprender com a gente, trocar ideia e ganhar experiência, não para sobreviver, mas para liderar nessa nova fase do empreendedorismo moderno. É olhar para IA sem mimimi, é olhar para tudo que está isso aí. acontecendo no mundo, em vez de Vir para a prática. em vez de ficar reclamando e julgando, IA vai tomar o meu lugar. Não. Seja proativo, vem para Vem cima. para cima, bota na tua empresa, coloca para rodar isso aí. O que a Vamos gente está fazer trazendo junto. aqui eu ia falar uma palavra, mas uma baita de uma oportunidade para todos os empresários, né? Enquanto a gente tem um mundo dinâmico, é a chance de todo e qualquer empresário aproveitar esse recurso e sair na frente da concorrência. Porque se você não fizer a concorrência, fizer primeiro que você, o que Ferrou. acontece, Gustavo? Tchau, né? Meu, Falei, e assim, falei. Vamos aproveitar enquanto a gente, humano, pode ter relevância nas redes sociais. Animal. Né? Vamos ter relevância. É muito importante, né? Porque não é a minha empresa que tem que ser relevante nas redes sociais, sou eu. Eu dou a cara para a minha empresa. Vamos ter essa relevância rápido. Porque é perigoso, daqui a pouco, os agentes de IA, os avatares, vão ter relevância maiores do que os humanos. E aí? E Como os que você vai correr atrás disso? Ô, Gustavo, e a tem ambidestria ajuda... eu sou apaixonado pela ambidestria, é verdade. Entro nas reuniões lá toda semana, porque tá todo mundo, é uma galera surfando a mesma onda, né? Então, com os mesmos problemas, Top. com as mesmas soluções, nem digo, mas assim, geram soluções que você nem imaginava ali dentro. Para você ganhar seguidores, para você dar um tiro certo num cliente que você não sabia como dar aquele tiro. Então, eu adoro. Show de bola. E faz sentido o que você está falando, porque agora a Meta vai
tacar avatares dentro das redes sociais, dentro do Instagram, e a gente vai ter avatares digitais lá dentro, interagindo e engajando com o nosso conteúdo. Ou seja, a gente tem que ser mais ambidestro e mais humano, né? A gente... Eu vou falar. E ter o seu próprio avatar, né? Já Não, fica eu ia fazer aqui, ó. Aproveitando fazer um merchanzinho aqui. Aí, fazendo um parênteses aqui, imagina a Meta daqui a pouco lançando a própria ferramenta pra gente se clonar e ter os nossos avatares lá. Hoje a gente Pode tem crer. que usar o HeyGen, não sei o que a gente já tem lá na mentoria Bidestria como você criar o seu clone digital. Só que imagina quando a Meta liberar isso, o tanto de dado e conhecimento que ela tem sobre você pra você poder criar o seu próprio clone, meu. Ô, Bruno, peraí, vamos fazer só uma E coisinha. olha lá, vamos fazer. Pausa aqui um pouquinho. Ô, Bia, deixa um recadinho pra galera. Oi, gente! Nossa, Gustavo, que susto! Você me pegou de surpresa agora. Mas tudo bem. Olá a todos os founders que nos acompanham. Quero deixar uma dica rápida e valiosa. Acreditem no potencial das suas ideias, mesmo quando ninguém mais acreditar. A paixão e a persistência são combustíveis poderosos para o sucesso de qualquer empreendimento. E nunca se esqueçam de valorizar a equipe que está ao seu lado nessa jornada. Um beijo enorme para o Lucas, Matheus e Bruno, meus amigos queridos, e um abraço apertado para todos vocês. Valeu, Bia. Você viu? É um avatar que falou, nem parece, né? Top, nem parece, cara. Parece uma pessoa de verdade mesmo. Galera, valeu. Conversa boa. Top. Poderíamos ficar conversando aqui a tarde toda, mas não dá. Gustavão, muito obrigado, cara, Valeu, pela Gus. presença. Foi muito valioso, cara. Foi Pô, top, obrigado. como sempre, cara. A gente sempre Obrigado aprende por muito. fazer parte da ambidestria da Zuc. Top. E muito bacana. Obrigado pelo papo. E valeu, galera. Até Valeu. mais. Para você que acompanhou, chegou até aqui, reforço o convite de tocar aqui embaixo e assistir a nossa aula, agenda sua reunião com a gente. E nós nos vemos no próximo episódio, mas não sem antes. Brunão, qual que é o seu arroba? @Bruno W Negrão, nas 3 principais plataformas, Instagram, TikTok e YouTube. Gustavão, onde a gente acha? @Gus Melis com 2 L's ou gustavomelis.com. Lucas Marcato, _ em todas as redes. Eu sou Matheus Rabelo, @Rabelo com 2 L's, Matheus sem H. E até o próximo episódio da Fluência Digital. Um abraço. Valeu. Valeu.